Olá, eu sou Soraya Davi e este é o programa Medicina e Saúde que chega até você através das nossas plataformas da internet e também através do Spotify, Deezer e YouTube Music. No mês de setembro, as campanhas de conscientização e as rodas de conversas com profissionais da área da saúde mental se intensificam por ser um período marcado pela campanha Setembro Amarelo, que nos convida a refletir e discutir um tema muito importante: a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a especialista em saúde mental e médica de família e comunidade, doutora Rita Lopes, que já está conosco aqui no estúdio. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Soraya. Muito bom, mais uma vez, estar aqui falando de saúde mental. A gente precisa, né? Doutora, a mente não pode mais ser vista como um mal que não nos atinge. Até que ponto nossa saúde integral ou qualidade de vida é afetada por uma saúde mental comprometida? Eu acredito que seja o princípio de tudo, né? Quando a saúde mental não está boa, não vai bem, as outras coisas também não vão bem. O trabalho não vai bem, a saúde física não vai bem, as relações também não evoluem bem. Então, a gente precisa ter sempre essa valorização, esse cuidado de saúde mental para que a gente possa funcionar bem em sociedade, produzir, trabalhar, viver, de qualidade de vida, ter uma qualidade de vida. Certo. Bom, e aí agora, como eu comentei, durante todo o ano a gente sempre está falando muito sobre essa questão da fragilidade emocional, de fatores de risco, mas agora o assunto é bem pontual, a gente está falando de prevenção ao suicídio. É um tema delicado, é um tema que muitas pessoas até temem em falar, né? A gente tem que ter muito cuidado, mas eu acredito que a informação com amor, bem consciente, ela é poderosa, ela é muito importante. E como que a gente pode identificar os sinais de alerta de quem pensa em suicídio? Os diálogos, eles devem ser abertos? Até que ponto? E existe uma conduta segura para quem convive com pessoas com ideação suicida, por exemplo? Como agir, né, nesses momentos? São 3 perguntas em uma, né? Sim. Uhum. O Setembro Amarelo é um momento que traz para a gente uma reflexão, né? Porque falar de suicídio, falar de saúde mental é um tema muito sensível e que precisa ser falado abertamente. Por muito tempo, muitos anos, tem assim, a ideia de que falar de saúde mental, falar de suicídio é um tabu. A gente não pode falar, a gente não pode comentar sobre o assunto, porque é como se a gente estivesse induzindo as pessoas a pensar sobre isso, pesquisar sobre isso, e não desta forma. Hoje, nós temos diretrizes muito bem descritas para a própria mídia, para a própria sociedade, como discutir sobre saúde mental, sobre o suicídio em particular. Porque o que a gente orienta e o que vem se estudando e vem se aplicando, falar sobre suicídio, mas temos protocolos para falar sobre isso. Então, não podemos ficar expondo imagens, colocando as pessoas expostas, perguntando para os familiares, aquela pergunta que muita gente costuma falar: poxa, mas você não viu, né? Como assim não viu nenhum sinal? Porque isso remete à culpa para quem estava em torno. Porque muitas vezes a pessoa ela está adoecida e ela não dá nenhum sinal. E o que a gente pode perceber, Soraya, que são pistas, né, como você havia perguntado, do que a gente pode pensar em alguém que está pensando em suicídio. Isolamento social, desesperança, angústia, sentimento de inutilidade, incapacidade, acha que está sendo um peso para as pessoas, que está se sentindo culpado, que não vai conseguir lidar com alguma situação, ou de trabalho, ou de saúde, ou com a família, né? Então a pessoa acha que é um sofrimento interminável, um sofrimento intolerável, né? E que não vai ter fim. E que naquele momento de crise suicida, de muita angústia, né, a pessoa acaba se precipitando e tentando suicídio e, às vezes, consegue efetivar. Lembrando, Soraya, que os homens eles cometem mais suicídio, as mulheres tentam mais.
acabam cometendo menos, até porque talvez a mulher ela tenha mais rede de apoio, ela vai mais ao médico, ela conversa, ela busca mais. A mulher fala mais sobre os problemas com uma amiga. Isso, Enfim, ela consulta, né? ela tem um cuidado de saúde diferente dos homens, que tem muita resistência de falar sobre saúde mental, sobre sentimentos de angústia, né? Então, isso é muito comum. Certo. A Organização Mundial da Saúde classifica o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Vamos falar agora do estopim, né? De que forma a medicina que trabalha com saúde mental, que é a tua área, o teu métier, tem encarado e trabalhado com esse fato estatístico, né? Sendo o país que está na ponta da questão das crises de ansiedade? Bem, Soraya, além de ser o sintoma e o transtorno mais prevalente, é no mundo inteiro, né? A ansiedade é um transtorno mais prevalente e que está presente hoje, desde as crianças apresentando ansiedade, adolescentes, adultos, idosos, e que a gente precisa lançar estratégias para lidar com os sintomas ansiosos, né? A gente pode lançar mão da psicoterapia, que auxilia muito, né, a identificar pensamentos, gatilhos, né, para controlar a ansiedade, além das medicações e o acompanhamento, né, médico, né. A ansiedade, ela tem controle. Ela, graças a Deus, temos medicação, temos recursos, podemos viver melhor, né. O que acontece muitas vezes com o ansioso, Soraya? O paciente começa a tomar a medicação, ele fica bem, 1, 2, 3 meses e ele acha que ele está ótimo. E aí ele para de tomar a medicação. Pelo fato de não estar tratado, tá no início do tratamento e está começando a ter uma resposta em relação à medicação, ele acha que está bem e abandona o tratamento. 6, 7 meses depois ele volta com crise, com ansiedade, com angústia, né? Porque não foi concluído o tratamento. Então eu sempre explico isso em todas as minhas consultas para os pacientes, né? Olha, você fique tranquilo, eu vou te dar alta, nós vamos começar, o nosso tratamento ele tem começo, meio, fim, você vai ficar bem, você não vai ficar dependente de remédio, você não vai ficar zumbi, nada disso. Eu quero reabilitar você para que você fique funcional, para que você tenha bem-estar, que exerça as suas atividades e que não tenha nenhum prejuízo na sua qualidade de vida. Tá, você está falando de ansiedade. Agora eu quero aproveitar esse gancho para continuar fazendo aí um caminho na questão do desequilíbrio da saúde mental, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o equilíbrio mental e emocional e como mantê-lo nos dias atuais, né? Em que a gente é bombardeado, na verdade, por pessoas e conteúdos todos os dias que nos impelem a sermos mais e melhores. É um nível de comparação muito grande, muito massivo, e que faz com que muitas pessoas acabem entendendo que, ou não entendendo a sua própria identidade, colocando em xeque, e ali ela se perde. A gente vê claramente isso, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão do equilíbrio, doutora Rita? Bem, Soraya, é uma pergunta muito interessante, porque nós vivemos isso, é uma competição diária para dar resultados, para ter as coisas, né, no trabalho, e muitas vezes as pessoas não lidam bem, né? E eu acredito que um grande fator responsável por isso são as mídias sociais, a comparação, o buscar uma vida de ilusão, uma vida que, nossa, lá no Instagram é legal, a vida do fulano que é legal, nossa, olha, fulano tem isso, fulano tem aquilo, olha, o cantor tal, né? E aí começa a olhar para a própria vida e desmerecer, não ver as coisas boas, né? O que eu sempre coloco para os pacientes que aquilo que a gente está vendo nas redes sociais é um recorte da parte boa da vida da pessoa. E muitas vezes a gente nem sabe se aquilo é verdadeiro, né? E se aquilo não é um aluguel, uma montagem, enfim, uma produção pré-estabelecida, isso, é verdade. E que talvez não seja a vida daquela pessoa. E aí ele olha para tudo que ele tem e ele desmerece, né? Ele não comemora o que ele tem, ele fica olhando para o que falta, né? Então, eu até costumo falar assim,
O quanto você acha que você melhorou? Ah, eu acho que eu melhorei uns 10%. Ah, mas porque eu podia estar melhor, porque o fulano não sei o quê, porque olha, fulano está 100% e a pessoa fica se comparando. Eu falei assim, então vamos lá, vamos tentar olhar para esses 10% que você melhorou, né, no último mês, no tanto que você evoluiu. E vamos focar nisso, porque de 10% a cada mês, daqui a pouquinho a gente chega no 100%. Mas se você ficar olhando para os 90% que falta, você gasta a sua energia e você não cresce. É capaz de você perder esses 10% que você teve de melhora. Então, vamos focar um passo de cada vez e não olhar tanto para a vida do outro, para o artista, para a TV, para o milionário, enfim. E olhar para a nossa própria vida, porque aquilo não é real, aquilo é uma ilusão. Né? Aquilo está muito longe de ser a vida comum das pessoas, de ter privacidade, de ter alegria, de ter amizades, né? Ter segurança. Então, são coisas que a gente não pode passar despercebido, de valorizar pequenas coisas que fazem muita diferença na vida das pessoas. Muito bom. Eu ouvi uma pessoa que não é da área da saúde, estava falando para um público interessante, afirmar que depressão não tem cura. E eu vi claramente, assim, na face de algumas pessoas, a alegria se esvair, né? Porque uma pessoa que está num processo depressivo, ouvir que não tem cura, aquele mal que aflige, eu achei, assim, assustador. Não tem cura mesmo, doutora? Eu acho que você tentar tirar a esperança da pessoa. Quando você fala, é como se você estivesse dando uma sentença. E eu não acredito que seja esse caminho. Nós, hoje, dentro da medicina, nós temos pacientes que têm, é como se fosse um espectro, desde sintomas leves, moderados, e talvez eu não diria uma depressão que não tem cura, mas talvez uma depressão de difícil manejo. Por quê? A depressão, para alguns pacientes, ela sim será uma doença crônica, assim como a hipertensão, assim como o asma, diabetes, mas que tem um controle. A pessoa tratando, fazendo, né, seguindo todas as orientações, ela vai ter uma qualidade de vida. Né? Mas dizer que não tem melhora, que não tem cura, eu acredito que isso seja muito pesado. Eu não gosto de adotar posturas muito extremistas sobre esses tipos de assunto. Eu acho que nem tudo ou nada, nem 880. Eu acho que dá para ter uma melhora, dá para ter um equilíbrio. Nós podemos tentar tratamento, sim, psicoterapia, medicação, atividade física, lazer. Uma coisa que eu gosto muito de sentar com os pacientes e pedir para eles fazerem a lista das 100 coisas para se fazer nos próximos 5 anos. E é difícil fazer essa lista, Soraya. Então eu falo assim, olha, vamos pegar um caderno, você vai me trazendo para a próxima consulta. Eu quero pelo menos 10. 10, você vai pensar em 10. E aí nós vamos completando isso. Desde coisas mais simples, coisas até mais complexas, assim. Coisas que assim ficou no sonho, um sonho de infância, assim, eu sempre sonhei em voar de balão, eu sempre sonhei fazer tal coisa, eu sempre sonhei tomar um café em tal lugar com alguém. Ou às vezes a gente dá alguns desafios. Vamos lá, vamos pensar em assim, vamos colocar um desafio. Você vai tomar um café por mês com uma pessoa diferente. Você vai sentar com uma pessoa diferente e você vai registrar. Então, coisas para a vida dela, para ela ir ocupando aquele espaço e começar a socializar, começar a interagir com as pessoas, para trazer outro ambiente, mudar, né, a perspectiva. Né? Eu sempre falo assim que o paciente, quando ele está adoecido, quando ele está em depressão, ele tem as lentes acinzentadas, nada tem graça, não tem energia, tudo está cinza, nada tá bom, nada tem prazer no que está fazendo, mas quando a gente trata que esse paciente melhora, que ele evolui, essas lentes mudam, né? Ele fica melhor, ele fica mais disposto, ele volta a ver sentido na vida, ele volta a ficar bem. E tem a questão fisiológica também, às vezes esse paciente está com algum problema de saúde, ali é a questão de uma questão hormonal, falta de nutrientes, tem isso também, né? Sim. Porque a parte química vai ajudar, né? Como que é isso? Principalmente, Soraya, eu recebo no consultório pacientes que têm
dor crônica, que tem algum outro problema de saúde, né, que tá em tratamento, que impacta na qualidade de vida, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de coluna, tem uma dor crônica, a dor não deixa dormir, fica irritado, tem dor, tem limitação, não pode fazer outras atividades, começa a ficar mais isolado, né? Então, é um conjunto, a gente precisa tratar todo o contexto daquele paciente junto com os outros especialistas, sempre tendo essa conversa, sempre fazendo essa ponte, conversando para a gente ajudar o paciente, né, tanto na parte da neuro, na parte da gastro, na parte da endócrino. Então a gente conversa com os outros profissionais para ajudar esse paciente a melhorar. Tá. E tem mitos comuns sobre o suicídio que a gente precisa desconstruir? Tem. Quais são eles, doutora? O primeiro deles é não falar, né? Falar, não posso perguntar isso, né, para o paciente, não posso conversar, não posso dar um espaço. Nunca tocar no assunto. Não tocar no assunto porque eu posso estar induzindo. Vai que se eu perguntar, ele vai querer fazer e eu vou, né? Então, não mexer com isso, né? Ou ter medo de perguntar no sentido assim, você não está pensando em fazer besteira, bobagem, né? Não, mas de uma forma, né, com bastante acolhimento, tentar entender o que está acontecendo, o que você está sentindo, tem algo que eu possa fazer para te ajudar, o que você gostaria que fosse diferente, que fosse melhor. Vamos tentar entender isso, pensar juntos, né, que é um caminho para a pessoa falar, né, e que o suicídio, ele é um problema evitável. Né? É uma situação de saúde que é evitável, assim como tem algumas outras situações na medicina que a gente pode evitar. Então, por exemplo, assim como posso reduzir pressão arterial, mudança de estilo de vida, alimentação, né, sono, tomar medicação, reduzir o consumo de sal, evitar a bebida alcoólica, perder peso. Então, assim como eu tenho medidas para outras situações de saúde, eu também tenho medidas para evitar o suicídio, né, para promover a vida, né, e acho que é importante falar, dar espaço para a pessoa, né, evitar não tocar no assunto, achar que, tá falando em se matar, tá querendo chamar atenção, né, isso aí é frescura, isso é falta de Deus, isso aí... Quem quer se matar não fica falando. Não fica falando. A gente ouve muito isso, né? Então, essas afirmações grosseiras que não devem ser incentivadas, a gente precisa ter uma mudança. Então, esse momento que a gente está fazendo agora, de levar essa informação para as pessoas, é justamente de ajudar, dar uma orientação de como conduzir isso, como conversar, como pedir ajuda, né? Marcar um médico, marcar um psicólogo, né? Escutar a pessoa. Porque se a pessoa ela menciona isso, ela tem comportamentos de isolamento, desesperança, né, de sofrimento, ela acha que ela é um peso, que as coisas não estão dando certo, porque às vezes as pessoas passam por uma maré de coisas ruins, de coisas difíceis mesmo, Soraya, e ela deprime, ela acha que ela não vai dar conta, né? Às vezes uma doença, uma perda de emprego, né, uma mudança na família, certas situações, um diagnóstico, leva a pessoa a achar que ela está sozinha, que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir lidar com aquilo e ela fica desesperada, né? E acaba se precipitando, né? E acaba, infelizmente, tentando algo que não era, né? Que poderia ser ajudado, né? Poderia ter uma saída. A gente ouve também muitas pessoas falando, isso é falta de Deus, né? Tá com depressão, tá pensando em suicídio, isso é falta de Deus. É outra incongruência, né? Porque a gente não pode pensar que, então, uma pessoa que tem um convívio íntimo dentro da sua religião, da sua espiritualidade, ela nunca vai infartar. Por que vale só daqui para cima, né? Daqui para baixo, então, né? Nunca vai infartar, nunca vai ter diabetes, nunca vai ter um problema maior de saúde. Então, essas falsas narrativas, a gente precisa combater também, né? Sim. Com relação, doutora, ao acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Qual que é a importância desse tipo de acompanhamento no tratamento de quem enfrenta pensamentos suicidas? É fundamental,
né? O acompanhamento tanto da parte do psicólogo quanto do médico é fundamental para a melhora do paciente, né? Porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele já tentou de tudo, né? Ele já fez a caminhada, ele já tomou chá, ele já tentou fazer uma viagem, ele já tentou comprar algo novo, ele tentou ocupar, ele tentou ler livros, meditar, fazer, né, orações, buscar. E aí ele vem com aquele sentimento de culpa, de que ele não deu conta, ele não conseguiu, né? Então, que se ele não melhorou, ele não é merecedor. E até a questão, né, falando sobre Deus, e que tem duas questões, né? Quando a gente pensa, né, que as pessoas comentam assim, tá com depressão por falta de Deus. Tá, mas se uma pessoa não crê em Deus, então ela pode sim ser afetada por depressão. Ou é porque ela não crê em Deus e, enfim, por isso que ela está merecendo esse castigo. Ou a pessoa, ela crê em Deus, ela está deprimida, é porque ela não se esforçou, ela não confia. Então, das duas formas, é muito injusto com as pessoas. É como se você estivesse colocando uma culpa nelas. Olha, você não está fazendo a sua parte, você não está se esforçando. E não é por aí. Então, quando a pessoa vem para o consultório, ela já esgotou todas as fichas dela, ela tá pedindo ajuda mesmo, e porque tem uma ajuda, né? E eu sempre falo para os pacientes, calma, as coisas vão se encaminhar, vai melhorar, nós vamos pensar juntos, uma coisa de cada vez, vamos para a terapia, vamos te auxiliar, eu estou aqui para te ajudar, para te acompanhar, né? E você vai ficar melhor, né? E isso tende a trazer uma sensação de paz para o paciente, de segurança, de que as coisas não realmente ele para, ele começa a ponderar, ele vê que tem uma saída, que as coisas vão melhorar. Doutora Rita, a rede pública de saúde, ela oferece suporte adequado para quem busca ajuda psicológica e psiquiátrica? O que pode ser melhorado nesse aspecto? Olha, a saúde pública, no Brasil, nós temos o SUS, né? Nós, como porta de entrada, né, as unidades de saúde, né, tanto pronto atendimento, né, as UPAs, quanto as unidades, né, básicas de saúde, estratégia de saúde da família, que são portas para o acolhimento. Então, todas as pessoas que têm uma queixa de saúde mental, elas podem buscar todo e qualquer profissional. E isso, Soraya, não se limita ao médico, quem está na ponta. Porque muitas vezes a gente pega o caso, aborda o caso, numa sessão de fisioterapia, uma sessão lá, né, com a TO, com a nutricionista. Quantos pacientes já vieram encaminhados para mim da nutricionista porque, né, tá com sintomas naquele momento, ele sente que é um lugar de acolhimento e ele se sente seguro para falar com a nutricionista, olha, está acontecendo isso e isso. É ali e que aí as coisas surgem. Exatamente. Então, todo profissional de saúde, ele está qualificado a ouvir alguém e orientar, olha, percebo que você não está bem, que precisa de ajuda, vou te orientar, você vai com tal pessoa, né, para poder abordar. Então, é uma responsabilidade coletiva, não é só do médico, porque imagina, até o paciente conseguir chegar no médico, ele passou por outras pessoas, então as outras pessoas, os outros profissionais de saúde também podem fazer esse acolhimento. Doutora, quero agradecer a tua colaboração, né? Muito obrigada. A doutora Rita está no Instagram, o teu Instagram é Doutora Rita Lopes. Então, como está aparecendo aí no vídeo, para quem está acompanhando através do nosso Spotify, Deezer e YouTube Music, doutora DRA Rita Lopes. Para vocês acompanharem o conteúdo do trabalho da doutora Rita, e tem dicas lá também, né? Importantes sobre saúde mental. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez por falar de um tema que eu gosto bastante. Tenho muito carinho pela saúde mental. Muito bom. E com essa voz tranquila, calma, a gente já vai também tranquilizando a alma, né? Eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Olha, tem uma rede muito importante no Brasil chamada Centro de Valorização da Vida. O número para você acessar esse centro de apoio é 188, de qualquer parte do país. Então, o horário de atendimento por telefone disponível 24 horas o telefone. E o horário de atendimento por chat no domingo, das 17 à 1 da manhã, de segunda a quinta, das 9 à 1 da manhã, sexta-feira, das 15 às 23 horas e sábado, das 16 à 1 hora da manhã. Então, se precisar, peça ajuda.
A gente se encontra, até mais!